capítulo de número 14, versículo de número 7 ao versículo de número 8, que vai nos dizer assim: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? A palavra que Deus ministrou ao meu coração, ela vai trazer aqui uma reflexão a nós, a respeito da vida que temos levado diante da presença do Senhor. Bem, se eu pudesse dar um título, se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, seria viver uma vida de plenitude em Cristo. Nós, muitas das vezes, estamos na casa do Senhor, nós congregamos, estamos aqui todos os cultos, mas muitas das vezes nós não vivemos a vontade do Senhor em sua plenitude. E é sobre isso que eu queria trazer essa reflexão aqui essa noite. Que nós possamos refletir sobre a vida que temos levado, sobre se temos agradado ao Senhor com a nossa conduta, se temos agradado ao Senhor no nosso dia a dia, se temos agradado ao Senhor nos ambientes em que vivemos, nos ambientes em que estamos, se nós temos sido canal de bênçãos para as pessoas ao nosso redor, ou se as pessoas têm se escandalizado com as nossas atitudes como cristãos perante Cristo. E trazendo a reflexão sobre viver uma vida de plenitude em Cristo, viver uma vida plena em Cristo, eu comecei a refletir e pensar qual o sentido da vida. Esse é um questionamento que eu acredito que talvez todos nós passamos em algum momento das nossas vidas. Qual o sentido da nossa vida? Por que estamos aqui? Por que em meio a tantos planetas e o nosso sistema solar e galáxias, por que nós estamos aqui hoje? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos chamou? E Deus preparou esse encontro aqui hoje? Essa é uma pergunta que, para muitos de nós, é algo bem distante de ser respondido. Qual o sentido da vida? E muitos de nós, muitas das vezes, vivemos sem entender, sem encontrar qual o significado, qual o propósito da nossa vida aqui na Terra. E mesmo nós cristãos, que muitas das vezes nascemos, crescemos e estamos na casa do Senhor desde sempre, muitas das vezes, mesmo ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, sabe, estando na presença do Senhor, às vezes a gente não sabe trazer uma resposta a essa pergunta. E eu refletindo sobre isso, eu até pensei que talvez aqueles cristãos que são convertidos, que tiveram vida lá fora, que viveram os prazeres do mundo, que viveram o vazio do mundo, talvez tenham até uma facilidade talvez maior do que os cristãos de berço em responder essa pergunta, porque eles já experimentaram o vazio do mundo. E eles vieram a Cristo porque Cristo trouxe sentido à vida deles. E às vezes nós que estamos na igreja desde sempre, a gente passa a viver a mensagem, passa a viver o Evangelho de uma forma muito monótona, como uma tradição. E a gente deixa de perceber, de procurar qual é o nosso propósito aqui na Terra. E é sobre isso que eu queria falar aqui essa noite. Porque quando nós vivemos uma vida sem propósito, uma vida aparentemente sem destino, nós não vivemos uma vida plena. Nós não vivemos uma vida de plena satisfação em Cristo Jesus. Nós só somos plenamente satisfeitos quando nós encontramos o nosso propósito em Deus. E enquanto não encontramos, muitas das vezes, mesmo dentro da igreja, nós temos sentimentos de vazio, sentimento de insatisfação, estamos sempre insatisfeitos com tudo, de infelicidade,
mesmo em meio, às vezes, a pessoas e momentos ali alegres, de alguma forma nós não estamos felizes e muitas das vezes a impressão de estar perdido. Mesmo estando na presença do Senhor, muitas das vezes nós podemos passar por essa sensação. E esse vazio que muitas vezes nós sentimos, eu costumo dizer que, e algo que fala muito ao meu coração, a ideia de que quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, Ele deixou dentro de nós um vazio, um espaço, que só pode ser preenchido pela presença dEle. Não há nada neste mundo, não há nada nessa terra, não há nenhum prazer momentâneo, não há nada que chame, que agrade os nossos olhos vindo dessa terra, que possa preencher esse vazio, que só pode ser preenchido pela presença do Senhor. Então, muitas das vezes, nós vamos procurar no mundo, nós vamos procurar em prazeres momentâneos algo que nos satisfaça, mas nós nunca ficaremos satisfeitos, porque nós só estaremos, irmãos, plenamente satisfeitos quando nós entendermos quão bom e quão amável é estarmos na presença do Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é estarmos na presença do Senhor. Viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Viver aquilo, o propósito do Senhor para a sua vida. Muitas das vezes a gente tenta correr disso, a gente tenta fugir daquilo que o Senhor tem para nós. A gente tenta fugir do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor já falou conosco, o Senhor já nos mostrou aquilo que Ele quer de nós. E muitas das vezes a gente, seja por medo, seja por algum outro motivo, a gente deixa que algo fale mais alto em nossos corações que não a vontade de Deus a respeito das nossas vidas. E a gente tenta correr, a gente tenta fugir. Só que eu cheguei a conversar com o pastor há algum tempo atrás e isso sempre guarda isso comigo. Quando ele me falou que certa vez ele encontrou com um amigo já, depois de grande, um amigo de infância, e era alguém que tinha um chamado de Deus. Era alguém ao qual Deus tinha escolhido, tinha chamado para realizar algo. E ele, não levou esse propósito à frente. Ele tinha uma vida bem sucedida, entretanto ele não estava plenamente satisfeito, mesmo em meio a tudo aquilo que ele tinha conquistado, mesmo em meio à sua prosperidade, porque é isso que acontece, irmãos. Se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos cumprindo o propósito do Senhor para as nossas vidas, nós nunca vamos viver a plenitude, a satisfação dele em nossas vidas. Então, por mais que nós sejamos os mais bem-sucedidos do mundo, nós só seremos plenamente felizes e plenamente satisfeitos se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Foi falado aqui essa noite, a Tati falou. Nós não somos o centro é o Senhor. Então a nossa vida, o nosso viver, o nosso dia a dia, o que fazemos no nosso cotidiano, as nossas atitudes, a forma de agir perante determinadas situações, elas devem ser baseadas no princípio bíblico, elas devem ser baseadas na vontade do Senhor. Nós devemos todos os dias, enquanto peregrinamos por essa terra, querer e agir para que através das nossas vidas o nome do Senhor seja glorificado. É isso que Ele requer de nós. Da mesma forma que esse Evangelho alcançou a sua vida, alcançou a minha vida, Jesus espera que através da sua vida Ele possa alcançar outras vidas, que mais vidas possam viver esse amor, essa alegria, essa paz que você vive ao estar na presença de Deus, que mais vidas possam se prostrar, possam se render, possam conhecer o Senhor em plenitude, da mesma forma que você conhece. Então nós só vamos viver uma vida plena em Cristo se nós estivermos no centro da vontade dEle. E como eu disse, há um vazio dentro de nós que ele só vai ser preenchido se nós estivermos cumprindo aquilo que Ele tem para nós. Em Jeremias 5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Foi o Senhor que te escolheu. Você não está aqui hoje não é uma obra do acaso,
foi porque Deus te escolheu. Foi porque Deus te amou. E Ele te amou com tamanho amor que Ele enviou a vida do seu Filho para morrer na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Foi por mim e por você, irmãos, que Jesus desceu dos céus e mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, em nenhum momento Ele fez uso da sua divindade, mas Ele passou por toda aquela dificuldade, por toda humilhação, por todo o processo até chegar na cruz e verter todo o sangue dele, para que a minha vida e a sua vida fosse salva, para que nós fôssemos libertos e pudéssemos estar aqui esta noite. Então, o Senhor te escolheu, Ele me escolheu. E há algo dentro de nós que só pode ser preenchido por Ele. Porque há uma essência dentro de nós, que é uma essência do céu. De lá nós viemos, e é para lá que voltaremos. Nós estamos aqui passando por esse mundo, passando por essa terra, apenas peregrinando. Apenas talvez para procurar no nosso dia a dia, conhecer um pouco mais do nosso Deus. Conhecer um pouco mais do nosso Jesus. Mas nós jamais podemos deixar que as coisas deste mundo possam tentar tirar o nosso foco, possam tentar nos tirar do caminho de volta para Cristo, de volta para o Senhor, que é onde esperamos estar um dia, junto com o Senhor, novamente na glória, adorando e agradecendo o seu santo nome. E dentro dessa palavra, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que nós devemos fazer, algumas atitudes que nós precisamos ter para que possamos viver uma vida de plenitude em Cristo, uma vida de verdade em Jesus. E o primeiro ponto vai falar a respeito, vai ser a seguinte atitude: fazer tudo de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Em Colossenses 3, 23 e 24 vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então é a Cristo, o Senhor, irmãos, que nós estamos servindo. E o sentido da nossa vida, ela deve ser somente um: para cima, do alto dos céus. O sentido da nossa vida deve ser sempre em prol do reino de Deus. E fazer tudo de todo o coração como para o Senhor e não para os homens é uma forma de nós buscarmos e de vivermos, procurar vivermos uma vida de plenitude na presença de Deus. Porque fazer tudo de todo o coração vai falar a respeito de excelência. E nós, como cristãos, nós precisamos procurar ser pessoas excelentes, sermos servos aprovados na presença de Deus. Nós devemos buscar fazer tudo como para o Senhor, porque quando nós fazemos muitas das vezes para os homens, a gente pode se frustrar no meio do caminho, porque de alguma forma a gente pode esperar alguma recompensa, a gente pode esperar algo vindo do homem que não venha, e isso vai gerar em nós frustração, isso vai gerar em nós, de alguma forma, alguma tristeza. E quando nós fazemos tudo como para o Senhor, a gente tem a certeza de que a recompensa virá, porque o Deus a qual servimos é um Deus que promete e cumpre. O Deus a qual servimos é um Deus que observa o seu sacrifício, é um Deus que observa o meu sacrifício, e é um Deus que há de nos recompensar por isso. E lá em Colossenses 3, o contexto desse versículo, Paulo ele vai estar falando ali a respeito de que os servos eles deviam servir aos seus senhores dando o seu melhor, mas não somente quando os seus senhores estivessem ali, mas ainda que os seus senhores não estivessem vendo, eles deviam dar o seu melhor, tendo a ideia de que estavam servindo a Cristo e não aos homens.
E, bem, como a maioria dos irmãos sabem, eu estou no meio empresarial. E esse é um conceito, essa é uma filosofia que eu sempre levei para a minha vida. A ideia de fazer o meu melhor, de dar o meu melhor, de me esforçar, mas sempre sem esperar recompensa humana. E esses dias, eu refletindo sobre isso, eu pensando que seria talvez muito fácil para as pessoas que trabalham comigo, para os meus superiores, passarem a perna em mim, em questão financeira, porque eu me esforço bastante. As pessoas que me acompanham mais de perto sabem o quão difícil foi ali, os 2 anos em que eu escolhi, o trabalho que é. Eu até hoje eu entro muitas das vezes às 8 e saio 8 horas da noite. E tem alguns colaboradores lá que chegaram a me dizer que acham que é um trabalho escravo. Mas é porque eles não entendem que eu não estou ali dando o melhor, que eu estou ali me esforçando, não esperando recompensa do homem, ou esperando que o homem veja. É claro que nós esperamos sim, principalmente no ambiente de trabalho, a gente se esforça, a gente busca para ter recompensa, para buscar uma melhoria de vida, buscar uma melhoria de salário, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui é que isso vai ser apenas consequência, quando nós entendermos que a gente deve fazer para o Senhor. Sabe, a gente não deve estar ali no nosso trabalho achando algo cansativo ou fazendo de qualquer jeito, porque a ideia que a gente tem que ter como cristãos é que nós devemos fazer para o Senhor. E quando nós fazemos, irmãos, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa casa, quando nós fazemos tudo para a vontade de Deus, muitas das vezes o exemplo das nossas vidas vai alcançar uma pessoa muito antes de que você chegar e abrir a palavra de Deus e começar a falar ali e ler para ela. Às vezes o seu exemplo, a sua conduta no dia a dia, a forma que você lidar com as situações, a questão de procurar dar o seu melhor, vai falar mais ao coração daqueles que estão ao seu redor do que propriamente você abrir a palavra. Nós somos observados, e nós como cristãos principalmente, o tempo todo em nossas atitudes, em nossos atos. Porque o mundo aí fora, ele procura algo diferente. O mundo aí fora, ele necessita do Espírito Santo. E quando eles podem ver isso através da nossa vida, que através das nossas vidas, o nome do Senhor possa ser glorificado. Que através das nossas vidas, essas pessoas possam nos ver como exemplo e querer conhecer também esse Deus a qual servimos, esse Deus a qual pregamos, esse Deus a qual anunciamos e servimos todos os dias da nossa vida. E quando a gente fala a respeito de dar o nosso melhor, e quando eu digo para não esperar recompensa do homem, é porque você pode ter certeza que independentemente da pessoa estar vendo, Deus está vendo e Deus ele irá te recompensar. Aproveitando que cada um dos jovens aqui que subiram aqui contaram um testemunho, eu quero contar também um testemunho sobre algo que Deus fez, justamente nesse ambiente de trabalho. E como eu disse, eu sempre estive ali, eu sempre dei o meu melhor, não esperando do homem, mas esperando sempre em Deus, esperando a recompensa de Deus. E eu cheguei a contar aqui já, se não me engano, há um ano atrás, quando eu tive um período de estágio, fiquei ali 9 meses, então, graças a Deus, eu fui fichado ali, passei a trabalhar fichado na empresa, e eu cheguei a contar aqui o testemunho do quão difícil foi. Mas em nenhum momento eu desisti, em todo momento ali eu procurei dar algo melhor para Deus, porque eu sabia que a recompensa não viria do homem, a recompensa viria dele. E completei um ano, e desse ano para cá, com 2 anos, completou agora em março. Como eu disse, a gente passou por um momento também nesse último ano muito difícil, em que nós pegamos várias empresas para fazer, e aí prestar o serviço financeiro que nós prestamos, e foi uma carga maior do que a carga que a gente pensava. Sempre me esforçando e às vezes ficando ali de 8 às 10, teve dias que eu saí dali 10 horas da noite,
mas eu sabia que o Senhor estava vendo todo o meu esforço. E graças a Deus, nesse último ano aí, na virada do ano, aqueles que anteriormente eram meus superiores, eram meus líderes, eles me fizeram um convite, e hoje, já há 4 meses, dentro do departamento que eu trabalho, no departamento de BPO financeiro, eu me tornei sócio juntamente a eles. Então, eu conto isso aqui não para minha honra, não para minha glória, mas para a honra e glória do Senhor. E para dizer a você que vale a pena a gente dar o nosso melhor, a gente buscar dar o nosso melhor na presença do Senhor, a gente se dedicar, vale a pena a gente apresentar a nossa vida e tudo aquilo que nós fizermos na presença do Senhor, porque Ele há de recompensar. Sabe, eu tenho um salmo que eu gosto muito, o salmo de número 37, que vai dizer que quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele mesmo vai se encarregar de colocar sonhos em nossos corações. E Ele mesmo se encarrega de cumprir esses sonhos, de realizar esses sonhos em nossas vidas. Então, que possamos buscar viver essa vida de plenitude em Cristo, fazendo em tudo, como eu disse, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, procurando em tudo dar o seu melhor, mas não para o homem, para Deus, que é Ele que há de te recompensar. Outro ponto que eu gostaria de trazer vai falar a respeito de manter o pensamento nas coisas do alto. Para que nós possamos viver uma vida de plenitude em Cristo, a gente tem que estar com a nossa mente, com o nosso pensamento focado nas coisas de Deus. Porque, principalmente nós jovens, o mundo hoje ele tem inúmeras facilidades. É muito fácil a gente ter acesso a coisas que de alguma forma vão nos afastar da presença do Senhor. E se nós não estivermos com a cabeça, com a nossa mente focada em Cristo, nós podemos sim, porque somos humanos, porque somos falhos, nos desviar da presença dEle. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, se a nossa mente ela está realmente focada nas coisas do alto, nas coisas dos céus. Se a nossa vida, se o nosso cotidiano, se as nossas atitudes, elas têm refletido a vida de alguém que busca as coisas de Deus, que busca as coisas do alto, ou alguém que tem se deixado levar pelas doutrinas, pelas filosofias mundanas. Paulo também, lá em Colossenses 3:2, vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esse versículo, esse capítulo de Colossenses, Paulo ele vai exortar, mas vai trazer também algumas instruções, algumas orientações de como